Você sabe reconhecer, identificar quando uma tese tributária é vencedora? Não é feitiçaria, não é bruxaria, nada disso não. É técnica, são mais de 20 anos de técnica, de experiência embarcada com teses tributárias, certo? Então, assim, fica aí que eu vou falar com você são 5 características que você vai chegar e vai reconhecer nas teses tributárias que são vencedoras. Enquanto roda a vinheta, aproveita, dá aquela curtida e compartilhada. Vamos lá então. Como eu falei com vocês, tem 5 sinais em que você deve prestar muita atenção para poder identificar que uma tese tributária ela tem perfil de vencedora, tem aquele filme de vencedor. A gente não pode prometer, não vamos cravar porque isso não existe, né? Mas pela minha experiência, mais de 20 anos trabalhando com isso, eu percebi 5 características que tem todas as teses que foram vencedoras. Tá curioso? Vamos lá, vamos começar. Primeira característica. As teses tributárias vencedoras começam com a discussão logo, imediatamente após a publicação de leis ou legislação nova. Assim que é publicado, dá um tempinho, já vem empresas ou advogados, ingressando, questionando alguma inconstitucionalidade dessa legislação. Foi assim todas elas. ICMS, substituição tributária lá atrás, que era por convênio, não por lei complementar, diferencial de alíquota, ICMS, a base de cálculo do PIS da COFINS, essencialidade da energia elétrica, verbas indenizatórias, e por aí vai. Todas essas teses, característica muito forte delas. Logo depois saiu a lei que as instituiu, que instituiu uma tributação, mudou uma tributação, rapidamente alguns juristas perceberam falhas nela, até tem quem diga que elas são plantadas, mas eu não acredito nisso, é conversa fiada de pessoa recalcada, que não tem a técnica, que não quer buscar, não quer estudar o tributário como deve ser estudado, identificaram falhas, alguns equívocos na legislação e que ferem algum preceito constitucional, alguma lei superior, e com isso eles vão em ingresso com as ações chamadas teses tributárias. Por exemplo, o ICMS base de cálculo do PIS da COFINS não surgiu hoje não, surgiu logo depois que a lei do PIS e da COFINS foram publicadas, tá bom? Vamos nessa então. Segundo sinal, tá? Presta atenção. Para o primeiro, legislação nova. Toda vez que tiver uma legislação nova, estuda. Vamos agora para o segundo sinal. Segundo sinal. Observe, tem algumas empresas, realmente as maiores empresas do país. Pega aquela Forbes 500, aquela lista das maiores empresas, e observa as ações que elas entram. Essas empresas, as maiores do país, geralmente têm um perfil de ingressar com teses tributárias, ainda mais se for na área federal. Municipal e estadual elas relevam, mas pensam um pouco, por causa da importância, né, no contexto social da comunidade. Federal é uma coisa mais distante. Então, via de regra, assim que tem qualquer possibilidade de discussão tributária federal, essas grandes empresas já ingressam com as ações. Então, dá uma olhada, pega aquelas maiores ações da empresa do país e vê as discussões que elas estão travando com o judiciário. Provavelmente todo mês, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, tem ação nova. Então, você vai pegar, opa, tem um indício aqui de uma tese tributária nova. Outro ponto também importante para você observar, observe os sindicatos patronais. Sindicatos de transportadores, pós-combustíveis, construtores, etc. Todos os sindicatos, geralmente, eles são muito de vanguarda. Eles ingressam rapidamente com teses tributárias para proteger os seus sindicalizados. Tá bom? Então, legislação nova, grandes empresas ou sindicatos entraram. Vamos agora para o terceiro sinal de que uma tese tributária pode ser vencedora. A tese tributária que eu acho que talvez todas elas, grandes vencedoras, elas discutiam muito o que? Base de cálculo. Exceção atrás, né, antes da Constituição, ou dos anos 90, por aí se discutia muito ainda a questão de alíquota, etc. Mas se observar, dos anos 2000 para cá, as discussões todas estão em cima de bases de cálculo. Então, estuda a matriz tributária, estuda as bases de cálculo dos tributos que nós temos, vê o que é a base de cálculo dele. Quando vier alguma legislação discutindo ou mudando alguma coisa nessa base de cálculo, ou influenciando na base de cálculo, provavelmente vai estar diante de uma tese tributária vencedora.
Porque essas bases de cálculo têm preceitos, têm condições constitucionais muito fortes, que não podem ser mexidas tão facilmente assim. Então, recapitulando: 1. Legislação nova. 2. Grandes empresas ou sindicatos. 3. Quando discute base de cálculo. 4. Vamos falar de situação. Dá uma olhada lá. Em 2 sites você tem que gravar, você precisa acompanhar. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal Federal por quê? Vai naquela aba que fala repercussão geral. Ali são todas as teses que já estão bem avançadas em discussão e que o Supremo viu que tem uma relevância social e ele puxou para dar uma decisão só. Temos hoje, em média, uns 400 e poucos temas em discussão no Supremo. STJ, a mesma coisa, ela vai e olha os que estão em recursos repetitivos. O que é aquilo? Muita discussão, muitas ações de andamento, e aí você chegou e já vai descobrir aquelas que já estão bem avançadas. Provavelmente uma grande maioria com muitas decisões favoráveis aos contribuintes, em que a Fazenda vai recorrendo e vai para o STJ. Aí você vai entender como é que está o posicionamento do STJ, ou do Supremo Tribunal Federal, sobre aquele tema, e começa a ter um feeling de que a tese é vencedora ou não. E agora, por último, mas não menos importante, você deve monitorar, observar, dar uma passeada pelos tribunais regionais federais, falando de teses federais. Vai nas sessões judiciárias e observa as decisões monocráticas. Como que os juízes estão decidindo aquela tese. Se for estadual, você vai em algumas comarcas, geralmente da capital, e dá uma olhada como estão sendo as decisões. Aí é um bom indício. Se já tem decisões de primeira instância que estão sendo favoráveis, é um bom indício que aquela tese ela vai ser uma tese vencedora. Então, o papo é esse. Anotou as dicas, preste atenção nisso, é muito trabalho, eu sei, mas vamos recapitular para você não esquecer e botar no checklist. Quero ver uma tese nova, além das teses que o André falou aqui, eu quero saber se essa tese vai vingar. Vamos observar então o quê? Você vai estar discutindo uma lei que acabou de sair. Saiu uma lei, já dá uma olhada se tem gente discutindo aquilo já, qual foi o problema que teve nessa lei nova. 2, se já tem sindicato ou grandes empresas discutindo. Lembre bem, grandes empresas e sindicatos são de vanguarda, discutem muita coisa, então muitas das teses que a gente conhece bem anos depois, ou vai buscar trabalhar com nossos clientes anos depois, quando estão avançadas, esses grandes empresas, esses sindicatos, eles começaram as discussões. 3, observa essa tese tributária, você está discutindo base de cálculo. Se ela estiver discutindo base de cálculo, é um bom indício que ela vai ser vencedora, porque as bases de cálculos, como eu acho, estão bem restritas na legislação e na Constituição. E mudanças que o legislador fica tentando fazer, quase sempre com algum defeito. 4, se ela estava naquela relação de repercussão geral ou de recursos repetitivos, STJ e STF. Por que isso? Porque ali tiveram várias discussões, várias decisões. E aí você vai olhar como é que está o histórico, se decisões favoráveis ou desfavoráveis ao contribuinte ou ao fisco. E 5, último não menos importante, tem que monitorar a turma de piso. Monitora o juiz de primeira instância. Como é que estão as decisões desses juízes, favoráveis ou desfavoráveis, porque ali é um bom indicativo de que vai dar samba no final do julgamento. Certo? Então essa foi a dica, 5 sinais, presta atenção, aplica, você vai ver como vai melhorar muito sua advocacia tributária, sua consultoria tributária, sua recuperação tributária, usando teses tributárias. Porque, como dizemos na Zetex, tudo começa com as teses. Um abraço e até a próxima.